Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento da Advanced PL/SQL. Vamos agora para o capítulo 7, onde vamos falar sobre Exception Race Propagation. Certo? O que é o Exception Race Propagation? Como que os nossos exception podem se propagar? Ok? Em PL/SQL, o gerenciamento eficiente de erros ele é crucial para garantir a execução tranquila e a robustez em aplicações de banco de dados, que é o que nós vimos até agora nos exemplos anteriores. Um desses recursos mais importantes é os tratamentos de exceções, que é o que nós estamos trabalhando nessa série de capítulos, tá? E a propagação de suas exceções, ok? E o que é a tal de propagação de exceções em PL/SQL? Ela refere-se ao processo em que uma exceção não tratada em um bloco PL/SQL é passada automaticamente para o bloco que a envolve, ou para o ambiente de chamada, ou um bloco externo. Tá certo? Suponha que a exceção ocorra em um bloco, mas não haja nenhum manipulador para essa exceção. E o que acontece? Ela é executada num outro bloco anônimo. Nesse caso, ela propaga para o próximo bloco externo. E o processo se repete até a exceção seja tratada por um manipulador apropriado ou chegue ao ambiente host. Se nenhum manipulador for encontrado, uma mensagem de erro é retornada ao usuário ou ao programa chamador. Tá ok? Vamos explicar isso detalhadamente aqui nesse exemplo e nesse exemplo 2 aqui. Tá ok? Nesse exemplo 1, tá? Exceções pré-definidas em PL/SQL são exceções internas, tá certo? Geradas pelo tempo de execução do nosso bloco PL/SQL, quando ocorrem condições de erro específicas do Oracle. Nesse exemplo, vou ilustrar uma exceção pré-definida que é propagada por blocos alinhados, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Olha só. Nós temos um bloco anônimo e nós temos um bloco interno. Tá certo? O erro de tratamento está sendo no data found aqui, caso aconteça alguma falha ou alguma situação nessa minha query. E vocês vão ver que se eu não tratar a falha que pode ocorrer nesta minha query, o que vai acontecer? Ele vai buscar a exceção externa. Tá certo? Então vamos para o exemplo aqui, ó. Dou um server output on, declare, cria uma variável result number, bloco externo begin, faço um select 10 dividido por 0 na minha variável result, que é a variável que eu criei aqui acima. Tá certo? Faço um exception e eu só trato o erro no data found. Tá certo? Então, não estou tratando o erro zero divide, que é uma propagação pré-definida pela Oracle PL/SQL. Eu vou tratar essa exception do zero divide aqui, ó. Então vocês viram que ele pula o erro do exception e vem para um bloco anônimo externo. Tá certo? Então vamos executar o comando para vocês verem. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Fiz um valor ilegal, né, dentro da minha query, não tratei a exceção de erro aqui, e o que ele me fez? Ele me pulou para o meu tratamento externo ao bloco de
código que eu queria. Tá certo? Isso se chama propagação de exceções. Tá ok? Nesse exemplo 2, nós temos uma propagação de exceção definida pelo usuário. Quer dizer que nós vamos criar os nossos nomes de exceções. Não vamos ter o zero divide, que são exceções já tratadas pelo PLSQL. Tá ok? Então, a exceção definida pelo usuário no PLSQL é uma exceção personalizada que é explicitamente declarada e gerada pelo desenvolvedor para lidar com condições de erro específicas que não são descobertas pelas exceções pré-definidas. Tá ok? O exemplo zero divide do exemplo anterior é uma exceção pré-definida. As exceções definidas pelo usuário permitem que os desenvolvedores definam ou manipulem seus próprios cenários de erro com base na lógica dos negócios ou nos requisitos personalizados. Certo? Então aqui, pessoal, olha só. Nós temos o nosso bloco primeiro. Nós temos o bloco externo segundo, com o tratamento de exception aqui, certo? E o que nós fizemos nele? Nós declaramos uma exception agora, ó. E declaramos uma variável v_result_number. E agora, pessoal, eu fiz o segundo bloco, o externo, o bloco interno, né? E chamei um raise e custom exception. Chamei o raise criado aqui em cima. Chamei minha exception. Quando dados não encontrados, que me dê essa resposta aqui. Tá certo? Jogando ele para fora, estou forçando jogar ele para fora agora. Chamando o custom exception, que na verdade é a exception que eu criei aqui, que eu chamei dentro do bloco interno, tá certo? E eu tratei ele num bloco externo, que vai dar essa mensagem aqui, ó, exceções personalizadas capturadas, tá certo? Olha só o resultado disso. Vamos limpar aqui. Vamos executar novamente, tá? Vamos deixar assim. Isso. E aqui o que eu tenho, olha só. Bloco externo, exceção personalizada capturada. Ele veio parar aqui, ó. Ele veio nesse exception aqui, ó. Por quê? Independente do comando que o usuário executou ou não, eu fiz um raise custom exception. E ele não precisa estar dentro do meu bloco interno. Ele pode estar dentro do meu bloco externo, meu tratamento de erro. Tá? Então, assim, vocês que escolham a opção que vocês têm, que vocês acham melhor para fazer esse tratamento de erros e evitar alguma confusão com propagações de exceções. Tá certo? Conclusão final, tá? Que eu recomendo aí para vocês para estarem usando essa propagação de exceções, tá? É um mecanismo poderoso que aumenta a robustez e a confiabilidade dos aplicativos de banco de dados. Ele permite que as exceções se propaguem por meio de blocos alinhados. Os desenvolvedores podem criar estratégias flexíveis para o tratamento de erros. No meu caso, por exemplo, eu sempre crio um tratamento de exception no final e chamo tudo no final, como é o caso que aconteceu aqui de um bloco anônimo. Isso evita que erros sejam ignorados, facilita a organização do código e ajuda a capturar condições inesperadas de tempo de execução. Entender essa propagação de exceção é crucial para o desenvolvimento de programas PLSQL resilientes, que possam lidar com erros de elegância, resultando em aplicativos de banco de dados mais confiáveis e fáceis de manter. Então, geralmente eu trato todas as minhas exceções, quando eu tenho vários blocos anônimos, geralmente eu trato uma no final. Tá certo? Para eu não ter que ficar procurando aonde é que foi a minha exception. E deixar num lugar explícito
aonde eu estou fazendo o meu tratamento de erro. Tá certo? Então, abraços e até o próximo vídeo.